Senhor, igreja. Podeis assentar? Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Amém? Quero convidar vocês a deixar a sua Bíblia aí na sua mão, preparada. Deixei preparada no livro de Mateus. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu gostaria de compartilhar, antes de nós lermos, uma historinha. Certa vez um homem, ele decidiu que ele gostaria de construir uma casa, assim como o Rogério, esses caras assim que não tem medo mesmo, né? Ele acreditava que isso o tornaria um homem muito feliz, muito feliz. Então ele entrou nesse desafio, né, de querer construir uma casa. O que acontece é que o detalhe é que ele nunca havia construído nada. Nada. Talvez se ele fosse um engenheiro civil, talvez ficaria fácil para ele. Talvez se ele fosse um mestre de obras, seria muito fácil para ele. Mas esse homem nunca havia construído nada. Nada na sua vida, né? E esse universo da construção civil era algo, para ele, uma novidade, né? Então, o que ele fez? O que esse homem fez? Ele então fez o seguinte, ele foi lá no Google, digitou lá, o homem é o melhor engenheiro civil que existe. E aí apareceu uma lista enorme, né, dos mais renomados. E então ele falou assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou entrar em contato com esse primeiro da lista aqui, esse primeiro engenheiro civil, e eu vou pegar umas dicas com ele. Porque eu quero realizar esse sonho, eu quero entrar nesse desafio, eu quero construir a minha casa, para que eu possa me tornar totalmente feliz. Para que eu possa ser um homem feliz nessa terra. E aí então ele foi atrás desse homem, desse engenheiro, desse homem muito sábio. E ele pesquisou, até que ele conseguiu encontrar esse homem, né? Então ele foi até esse homem e disse, olha, é o seguinte, eu quero construir uma casa. O meu sonho, o meu desejo é de construir uma casa. É o desejo do meu coração. Porque eu acredito que se eu construir essa casa, eu vou ser uma pessoa plenamente feliz. Eu vou ser um homem plenamente feliz. E esse homem então disse, ok, tudo bem, eu vou te ajudar nessa empreitada. Eu vou ajudar você a realizar esse sonho. Eu vou te ajudar a construir essa casa. Eu te ajudarei a alcançar a tal felicidade, né? Então esse homem, ele disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, todos os dias da semana nós vamos falar de cada etapa da construção da casa, de cada etapa que você vai ter que fazer para construir essa casa. Então, sendo esse o desejo desse homem de construir a casa, então ele foi todos os dias, ele começou a frequentar, ele começou a ir, se encontrar com esse homem, e todas as semanas que ele se encontrava com esse homem, ele dava algumas instruções, ele recebia algumas instruções, parte elétrica, alicerce, colunas, encanamento, a base, as paredes, tudo. Ele foi recebendo as instruções, para que ele pudesse então, enfim, começar a construir a sua tão sonhada casa, né? E esse homem então ele foi ensinando, e até que chegou um belo dia, depois de alguns meses, que a casa havia realmente sido levantada. A casa estava lá, linda, maravilhosa, levantada, construída. E o homem estava extremamente feliz, porque ele havia conseguido alcançar o seu objetivo, de construir a sua casa. Havia terminado. O homem estava muito feliz, muito. E ele olhava para a casa e falava, uau, era isso que eu queria. Eu estou extremamente feliz, porque eu consegui realizar o meu sonho. Eu consegui atingir o alvo. E passaram-se alguns dias, alguns meses, e ele sempre olhava para casa e dizia, olha que maravilha, olha só
o que eu consegui fazer. Olha a maravilha de casa que eu construí e levantar, né, Rogério? Olha a sua casa maravilhosa que eu fiz. Mas só que ele se esqueceu de um detalhe. Quando chegou a temporada dos taifus, e quando chegou o taifu número 1, Itiban, na primeira ventania, ele começou a se desesperar. Na primeira ventania, ele começou a se desesperar. No primeiro vento, ele começou a se desesperar. Por que ele começou a se desesperar? Por que ele começou a ficar desesperado? Porque tudo aquilo que ele havia construído, tudo aquilo que ele havia levantado com muito esforço, estava dando errado. Estava dando errado. E os ralos, eles começaram a se encher, começaram a transbordar. A parte elétrica começou a dar alguns curtos-circuitos em toda a casa. Aí as paredes tremiam conforme os ventos batiam. E ele começou a se desesperar. Ele falou: eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Todo o seu sonho que ele havia realizado, não demorou muito. Não demorou muito tempo para que aquela construção caísse por terra. Todo aquele seu esforço que ele havia feito estava indo por terra. E no dia seguinte, lá estava o homem na frente da sua casa, da construção da casa, chorando, chorando, chorando. E olhava para os céus e falava para Deus: por quê? Por que você permitiu que isso acontecesse, Deus? Não era para ter acontecido isso. E nesse mesmo instante, aquele homem que havia ensinado ele, passado as instruções, estava passando bem próximo à casa, que estava em ruínas. E o homem olhou para o sábio e disse: olha só o que aconteceu com a minha casa. Olha só o que aconteceu com a casa que você me ajudou a levantar. Tudo o que você falou para mim fazer, eu fiz. E olha o estado que está a minha casa agora. Olha só, eu não consigo nem entrar mais dentro da casa. E aquele homem então chegou próximo dele e fez algumas perguntas. Primeira: você fez o sistema de encanamento e esgoto da maneira que eu lhe ensinei? Da maneira que eu te instruí? O homem respondeu: na verdade, sabe, eu fiz parecido. O que você me ensinou dava muito trabalho. Dava muito trabalho. E aquele homem então fez outra pergunta: você tomou o devido cuidado com a parte elétrica da casa? O homem respondeu meio sem jeito, mas ele tinha que responder. Na verdade, sabe o que é? Eu achei que não era tão importante, sabe, seguir a risco os seus conselhos. Então eu não fiz a parte elétrica como você me ensinou, como você me passou. Eu não fiz da maneira que você me instruiu. E aí aquele homem fez mais uma pergunta. E os alicerces? E a base da casa? E as colunas da casa? Você gastou o tempo e a força necessária? O homem baixou a sua cabeça, envergonhado, e respondeu: não, eu não havia tempo para isso. Eu não tive tempo para isso. Então aquele homem chegou a uma conclusão: pois bem, agora você está colhendo os frutos da sua irresponsabilidade, da sua desobediência e da sua falta de compromisso com você mesmo. Você está colhendo os frutos que você mesmo plantou. Sabe, queridos, não basta apenas a gente ouvir sábios conselhos, mas é necessário a gente seguir os conselhos. É necessário a gente seguir aquilo que a gente estamos ouvindo. Não basta somente a gente ouvirmos a palavra de Deus, é necessário nós vivermos a palavra de Deus. A palavra de Deus. Abra comigo Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7.
verso de número 24. Mateus 7, 24. Amém? Diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Se hoje eu lhe fizer uma pergunta, a seguinte pergunta: quantas pregações, ministrações, quantos sermões você já escutou na sua vida? Você conseguiria chegar a uma resposta? Creio que não. 10, 20, 50, 1000, 2000. Certamente chegar numa resposta precisa de quantas ministrações nós já ouvimos de Deus, da palavra de Deus, é um desafio muito grande. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Dentre todos esses sermões que eu e você nós já ouvimos, quantos deles nós aplicamos na nossa vida? Quantos deles nós conseguimos aplicar na nossa vida? Quantos deles? Quantos deles você pegou e falou: eu quero realmente viver isso. Eu quero realmente aplicar isso na minha vida. E você colocou em prática e você disse: eu vou viver isso. É isso que eu preciso viver, a palavra de Deus. Bom, é exatamente sobre isso que Jesus, ele estava falando. Após ele fazer, talvez o mais belo e completo sermão, né? Ou seja, o sermão do monte, né? Jesus, ele faz essa conclusão. E ele conclui de uma maneira muito linda, de uma maneira muito, muito simples de nós entendermos, de uma maneira muito fácil. Ele diz que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que aplica a palavra de Deus, é semelhante ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Se eu perguntar para todos vocês, acho que sem dúvida vocês vão dizer que a palavra de Deus é importante, amém? A palavra de Deus ela é importante. É importante. E nós podemos definir a palavra de Deus de diversas maneiras. De diversas maneiras. Deus, ele deixou muito claro na sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos encontrar dentro dela várias definições sobre a palavra de Deus. Uma delas é muito especial, que fala que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos caminhos, para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. E nós usamos a lâmpada para quê? Para quê? Para clarear, para iluminar. Sempre que nós pegamos uma lâmpada, nós temos como objetivo o quê? Iluminar algo, o ambiente, algo que nós precisamos procurar num ambiente escuro. Porque quando nós iluminamos, conseguimos olhar, identificar com mais clareza o que nós queremos ver, o que nós queremos encontrar, o que nós queremos enxergar. Quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós pegamos a lâmpada, por isso que a palavra de Deus, ela diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Bom, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. E quando nós ouvimos e aplicamos o quê? A palavra de Deus. Aí sim ela vai ser lâmpada para os nossos pés. Ela vai ser lâmpada para os nossos caminhos. Para os nossos caminhos. E quando essa luz ela é lançada sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, nós conseguimos enxergar com mais clareza quem nós somos, aonde nós estamos e quais são os melhores passos que eu e você nós devemos tomar.
É isso que a palavra de Deus vem trazer para nós. É isso que a lâmpada vem realizar na nossa vida. Vem iluminar a nossa vida. Agora, quem nós somos de acordo com a palavra de Deus? Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. É isso que a palavra de Deus diz. Mas devido ao pecado lá no Éden, nós nos tornamos criaturas imperfeitas, que têm limitações, que têm dificuldades. E por mais que o homem, na sua história, tente romper com os seus limites, ir além do que a capacidade humana consegue ir. Eu estava assistindo, creio que você também deve ter visto, uma reportagem, estava passando na televisão japonesa essa semana, se eu não me engano, que estava falando a respeito de aviação. E você diz, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Estava falando a respeito de aviação. E em Dubai, nos Emirados Árabes, um maluco, ele desenvolveu não sei como é que chama aquilo, mas é tipo não chega a ser uma asa delta, mas resumindo, o cara voa. O cara sobe dentro de um avião, ele se lança do avião e aquela máquina, é como se fosse uma asa, com a velocidade que ele está sendo lançada, aquilo gera uma força que faz com que uma força incomum, que torne algo que gere mais energia para que ele consiga funcionar mais ainda. Eu estava vendo aquilo para mim, mas como pode isso? Eu estava mostrando alguma coisa a respeito. Som, amém. Estava falando a respeito de algo que ia além da capacidade humana, ou seja, de conseguir voar. Eu creio que o sonho do homem sempre foi esse, de querer voar, não dentro de um avião, mas com seus próprios braços, querer ser um passarinho, de querer ser um urubu, não sei. Misericórdia. Né? Querer ser um caraço, né? Não, caraço não, né? Pelo amor de Deus. Né? Querer ser uma águia, a águia, aleluias, né? Mas o homem sempre teve esse sonho de querer voar. Quem aqui já teve sonho de voar? Quem aqui nunca subiu na mureta da sua casa e falava, eu vou voar, eu sou super-homem? Ah, vai dizer que você nunca fez isso. Ah, eu sei que você fez. Né? E o homem, ele sempre quer romper os seus limites. Ele sempre tenta romper os seus limites. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós estudamos, quando nós meditamos e aplicamos na nossa vida, nós reconhecemos quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos homens falhos, mulheres falhas e pecadores. É isso que a palavra de Deus diz que nós somos. Que precisa completamente da graça de Deus na nossa vida. Que você concorda com isso ou não? Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos e necessitamos da graça e da misericórdia de Deus na nossa vida. Mas a palavra de Deus também nos mostra aonde nós estamos. Aonde nós estamos. E nós vivemos num mundo em que está completamente tomado pela corrupção moral, corrupção ética. O mundo está corrupto. Aí você pensa assim, mas eu estou aqui no Japão, uma cultura totalmente... Sim, somos seres humanos, todos iguais. Todos iguais. A corrupção está no mundo, está em qualquer parte desse mundo. O homem está corrupto. O homem foi corrompido através do quê? Do pecado da humanidade. O pecado, ele leva o homem a se corromper, a fazer aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. Mas quando a palavra de Deus vem nos mostrar aonde nós estamos, quem nós somos, nós estamos num mundo que é escuro, mas que essa luz, essa lâmpada, ela precisa brilhar na nossa vida, para que nós possamos iluminar aqueles que estão ao nosso redor, para que a nossa luz, a luz de Cristo possa brilhar em meio a esse mundo tão escuro, perdido. O mundo sem a luz de Cristo, nesse mundo, se a luz de Cristo não brilhar, se a luz de Cristo não brilhar em nossa vida, nós corremos um sério risco de tomarmos decisões
totalmente contrárias à vontade de Deus. Nós corremos esse risco. Agora, esse é o mundo em que nós vivemos. Também a palavra de Deus nos mostra qual é os melhores passos que nós devemos tomar. Quais são os caminhos que devemos tomar. Sabe quando você caminha num lugar escuro? É difícil, não é? É difícil. No Japão tem muitas ruas que são escuras. Não existe iluminação alguma. Escuras, escuras, escuras. Na primeira vez que eu vim para o Japão, eu fiquei com medo. Que a gente vem com aquela cultura do Brasil, em que se você passar a noite numa rua escura, você está correndo um sério risco. E quando eu e meu irmão, a gente saía à tarde do trabalho, e a gente estava voltando para casa, e aquelas ruas escuras, a gente tinha um medo danado. Porque a gente tinha acabado de chegar no Japão, primeira vez, e a gente tem aquela cultura que alguém está nos seguindo, alguém está ali, logo, você virando a esquina, tem alguém te esperando, porque é muito escuro. Mas quando você já teve essa sensação de estar num lugar escuro, onde que você precisa que algo possa clarear, algo precisa brilhar para que o seu caminho possa ser iluminado. No Brasil é muito comum, mas aqui eu nunca tive essa experiência de acabar a energia elétrica. Nunca tive. Aliás, ultimamente em casa está tendo, né? Se a gente ligar muita coisa, maravilha. Né? Mas a gente nunca teve essa sensação assim de, como no Brasil, soprou um ventinho, caiu uma chuvinha, né? É terrível. Sem energia elétrica, quando você está em um lugar sem energia elétrica, sem luz, você não consegue chegar aonde você está pisando, aonde o seu pé está pisando. O próximo passo que você for dar, talvez, possa ser perigoso. Talvez você possa pisar num buraco, você possa pisar num lugar onde não existe um terreno sólido. E nós corremos esse risco. A chance de nós pisarmos em um buraco é muito grande. A chance de você tropeçar é muito grande. Então a palavra de Deus, então ela traz luz. Traz luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é luz. A palavra de Deus diz que ela é luz. E essa luz, quando nós conseguimos enxergar quem nós somos, onde nós estamos, quais são os passos que nós devemos tomar. Uma coisa nós alcançamos, diz a palavra de Deus, nós alcançamos a sabedoria. Nós alcançamos a sabedoria. Agora, o que é a sabedoria? O que é a sabedoria? Uma das definições de sabedoria que nós podemos ter é a arte de nós tomarmos decisões corretas, decisões precisas. Uma pessoa sábia não precisa ser necessariamente uma pessoa estudada, uma pessoa muito inteligente. Não, não. Mediante a palavra de Deus, sabedoria vai além de toda inteligência. Toda inteligência, uma pessoa sábia consegue enxergar situações com clareza. Com clareza. É muito interessante a gente notar pessoas, vou dizer velhas, né, mas pessoas mais experientes, com idade um pouco mais avançada, e que ela quase não teve estudo. Quase não teve estudo. Ela quase não teve uma formação escolar. Não conseguiu estudar. Não teve uma formação acadêmica. Mas os conselhos dela são tão preciosos que nós falamos, uau! Como ela conseguiu ver isso antes de mim? Como ela conseguiu enxergar isso que eu não consigo enxergar? Porque sabedoria não é a gente sermos inteligentes. A sabedoria vai além da inteligência, vai além. Porque a palavra de Deus, ela vai nos instruindo e nos mostrando a cada dia, a cada momento que nós estamos na presença de Deus. A cada momento. Quando a palavra de Deus, quando o Espírito Santo, ele vem e diz, olha, é por aqui. Olha, é por aqui que você deve ir. Olha, você necessita de fazer isso. Olha, você necessita de ir por aqui. O mundo necessita que nós realmente sejamos a luz deste mundo. Que nós sejamos a luz deste lugar.
A sabedoria é algo que está disponível a todos nós. Não, mas eu preciso ser muito inteligente, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso se formar, eu preciso... Não. Nós não precisamos disso para ter sabedoria. Aliás, o livro de Provérbios, ele faz esse convite constantemente a nós. O livro de Provérbios, se você olhar o livro de Provérbios, ele faz esse convite diariamente. Talvez você... Certa vez eu ouvi de um irmão que ele dizia o seguinte: se você não sabe por onde começar a ler a Bíblia, pega Provérbios. Provérbios tem 30 capítulos, é um capítulo por dia. Um capítulo por dia. E você vai tirar dali lições preciosas. Preciosas. Jesus diz que aquele que ouve e aplica a palavra é como um homem prudente, é como um homem sábio, que construiu essa casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Agora, uma pessoa sábia, ela constrói no lugar certo a sua vida. A sua vida. Nós podemos interpretar essas casas que Jesus ele vem falar para nós como a vida propriamente dita. O lugar em que nós construímos a nossa vida, o lugar onde nós edificamos a nossa vida. A nossa vida. Uma pessoa, um homem, uma mulher que ouve e pratica a palavra de Deus, jamais vai construir a sua vida num lugar frágil, no lugar onde não há segurança. Por quê? Porque ela construirá num lugar forte. Forte. E que lugar forte é esse? A rocha. O próprio Senhor Jesus disse, a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. Precisamos edificar a nossa vida na rocha que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Porque nós ouvimos, se não praticarmos. Se não praticarmos. Nós precisamos ver tudo aquilo que nós ouvimos. Nós aprendemos e meditamos para que consigamos ter essa clareza, essa percepção clara. Que é aqui que eu vou construir a minha vida, num lugar seguro, na rocha, num lugar estável, que pode até dar um pouco de trabalho. Quem aqui já tentou furar uma pedra? Nunca? Nem brincando assim? Tentou furar uma pedra? Ninguém? Tinha pedra, pastor? Pedra, né? Muita pedra, né? E é difícil, dá trabalho, não dá, pastor? Dá muito trabalho. Bata o seu pé, se bem que aqui não é cimento, mas bata o seu pé forte aí. Ô, meu irmão, bate esse pé forte aí. Amém? Se você bater o seu pé somente assim, você vai conseguir abrir um buraco aí? Dificilmente. Ainda que não seja um cimento, não sei se é madeira, não sei o que é isso aí. Mas você não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode até dar trabalho. Mas quando você fincar algo nesse solo, nesse lugar, certamente isso vai ficar algo muito firme. Vai ficar firme. Porque pode vir a situação que vier. Você vai estar firme. Você vai permanecer firme. O Senhor ele vem falar, quem ouve e aplica, quem escuta e põe em prática. Esse é um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. É isso que Jesus vem dizer. Mas ele faz a analogia e usa outro homem. Ele usa um outro exemplo de outro homem que ouviu a mesma palavra, a palavra de Deus, e porém não aplicou. Porém ele não aplicou. Não colocou em prática a palavra de Deus. Então Jesus diz que esse homem é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre areia. Sobre areia. E sabe, a palavra de Deus é algo muito precioso. Isso que nós temos disponível, hoje, na verdade é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Se você for parar para pensar, é a única coisa física que Deus deixou para nós. Que Deus deixou para mim e para você. É isso, a palavra. A palavra. Ela é muito importante, queridos. Ela é muito importante para nós. E toda vez que você escuta a palavra, bênçãos e mais bênçãos são derramadas sobre a minha
e sobre a sua vida. Através da palavra de Deus, porque nela está contido promessas e mais promessas. Promessas e mais promessas. Mas se você não está pronto para aplicar essa palavra na sua vida, o que acontece? Acontece aquilo que a palavra de Deus diz: vaso de barro, porém rachado. Porém rachado, furado. É como aqueles vasos de planta, né, irmão? Que tem um furo no meio. É como aqueles vasos. Se você pegar um vaso desse e derramar água, e vai derramando água, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A água vai parar ali? Não, ela vai vazar toda, ela vai embora. Ela vai embora. E não importa o quanto de água você colocar, águas e mais águas. E conforme você vai colocando, essa água vai caindo, ela vai saindo. Então é importante nós estarmos cheios da palavra de Deus. Não é somente ouvirmos e despacharmos. Não é somente a gente ouvir e deixar ela embora. Mas é pegarmos a palavra de Deus e começarmos a aplicar. Começarmos a aplicar, é tomar a palavra de Deus e fazer com que de tal forma nós possamos transbordar, aí sim, mas para abençoar outras pessoas que estão ao nosso redor. Para abençoar as pessoas que estão necessitando da graça e da misericórdia de Jesus. Nós estamos cheios e sempre saindo. Ouvir e não aplicar é um grande problema dentro da igreja. É um grande problema na humanidade. É um grande problema. Por quê? Porque às vezes a gente muito fala, mas pouco se vive. Pouco se vive. Você concorda que hoje nós temos muitas informações a respeito da Bíblia? Muitas. Nós nunca tivemos tantas traduções em português, em tantas outras línguas. Nunca tivemos tantos aplicativos hoje em dia, tantos comentários traduzidos, né? Hoje até as redes sociais, nunca. Você tem acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso àquilo que Deus deixou para a humanidade. E a partir do momento que nós temos isso, nós começamos a ouvir. Mas se nada disso for aplicado na nossa vida, de nada vai valer tudo isso. De nada. E tudo isso que, se nós não soubermos aplicar na nossa vida, se nós não conseguimos aplicar na nossa vida, vamos ser como o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Essa semana eu estava em casa e o meu filho, ele, não sei de onde ele apareceu com o álbum de lua de mel, né? Meu e da minha esposa, né? Não sei de onde ele arrumou e trouxe o álbum lá. E aí eu comecei a folhear, comecei a ver, falei, opa, tava forte aquela época, hein? Não, estou forte ainda bem, né? Né? E aquilo me fez lembrar algo interessante. Aliás, só um detalhe, nossa lua de mel foi um presente de Deus. Presente de Deus. Foi assim, ó, toma, filho. Inteiro, né? Completo, né? Depois, se quiser detalhes, eu te falo. Mas foi assim algo maravilhoso. Até viajar em classe executiva. Queridos. Aí sim. Hã? Garcia não, avião. Não sei se existe ainda a Varig. Existe a Varig ainda? Não existe, né? Faleceu, olha só, tá vendo? Faliu. Faleceu a Varig, né? Mas a gente foi para Fortaleza, né? E a gente fomos, né, enfim, no pacote, para uma praia chamada Canoa Quebrada. Quem conhece? Muito bonito. Olha, tem muita gente que conhece, né? Nunca foi, né? Canoa Quebrada. Mas pensa num lugar bonito. Maravilhoso, né? E a gente olha para aquelas dunas, você começa a pisar naquela areia e você ficar muito tempo ali, você começa a sumir na areia, porque ela vai te engolindo. Tão fofa que ela é. Coisa maravilhosa, né? E aquilo me levou a lembrar daqueles momentos, né? Lembro que a gente foi tirar uma foto assim, a mulher começou aqui, esqueci como que fala, esqueci o português já.
Aqui, que conduzia lá o pessoal, a guia turística, né? Ela começou a demorar para tirar foto e, de repente, a areia já estava aqui. Já falei, pô, desse jeito não vai dar certo, né? E eu comecei a lembrar e eu falei, puxa, é exatamente isso. O lugar pode ser o mais lindo que for, mais maravilhoso que for, mas se nós construirmos algo, é isso que a palavra de Jesus vem nos ensinar. Se nós construirmos algo naquele lugar, o que vai acontecer? Vai sumir. Vai sumir. Talvez num dia lindo de sol, né? Maravilha, coisa linda, não vai acontecer nada. Mas quando chegar a chuva, quando bater os ventos, quando a tempestade vier, grande vai ser a sua ruína. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela não tem aonde fincar a sua raiz. É areia. É pura areia. E Jesus vem dizer que aquele que não pratica a palavra de Deus, aquele que não pratica a palavra de Deus, é como construir a sua casa sobre a areia. Sobre a areia. Quando bater os ventos, quando bater a tempestade, grande vai ser a sua queda. Grande vai ser a sua queda. Porque o fato de nós não termos raiz vai atrapalhar muito, muito. Nós queremos nos fortalecer neste ano, amém? Quantos querem se fortalecer? Se nós queremos que esse ano ele seja diferente, existe um detalhe, é fundamental a gente aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. Porque pode vir situações difíceis, pode vir ventos, pode vir chuva, pode vir tudo que for vir. E mesmo assim, nós permaneceremos firmes. Por quê? Porque nós estamos firmados na rocha. Nós estamos firmados na rocha. Sabe, os dias maus, eles vão mostrar a qualidade da nossa construção. Os dias maus. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. Mas é os dias maus que vão mostrar a qualidade da nossa construção. E por que são os dias maus? Porque quando está sol, quando está tudo bem, é super tranquilo você ficar com a construção em cima da areia. Super tranquilo. Porque no sol, o que vai acontecer? Nada. Nada. Agora, quando vem o tempo ruim, quando vem o tempo difícil, quando vem a chuva, quando os ventos, aí sim que nós vamos provar a qualidade da construção. Aí sim nós vamos provar. Jesus, ele usa a figura de dois homens, aparentemente, que eles tinham os mesmos recursos, as mesmas coisas disponíveis para realizar uma construção, mas tomaram decisões distintas, tomaram decisões diferentes, e chegou o momento que a adversidade veio para os dois também, mas a consequência foi muito diferente. E por que foi diferente? Mesmo sendo filhos de Deus, mesmo nós sendo filhos de Deus, nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Nós estamos sujeitos a passar por tempestades. E quem gosta de passar por problemas? Ninguém. Ninguém gosta. Ou existe alguém doido aqui? Não. Nós não gostamos. Mas eles vêm. Eles vêm. Nós estamos sujeitos a passar por uma série de coisas. Mas quando a nossa construção está sobre a areia, quando vem a chuva, quando vem os ventos, a casa vai desmoronar. A casa vai cair literalmente. Literalmente. E a ilusão de que tudo está bem é algo terrível. É algo terrível para nós. Porque nós acreditamos que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Mas na verdade não está. Mas na verdade não está. A nossa raiz não está firmada. Porque quando bater um vento, quando bater uma dificuldade, a sua queda. A queda vai ser difícil. A queda, ela é dura. Mas existem aqueles que construíram sobre a rocha, aleluias. E quando os ventos vêm, eles permanecem firmes. 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 Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã e que estava passando por um sério problema de uma enfermidade.
enfermidade do câncer. E a gente sabe que o câncer, todos sabemos o que o câncer é. Né? Ele vai destruindo tudo. O câncer, ele não perdoa. O câncer, realmente, ele destrói. E essa irmã estava falando a respeito do seu testemunho. E, normalmente, quando nós começamos a ouvir um testemunho, nós já, se fala a respeito de enfermidade, nós já queremos ouvir a cura. Nós queremos ouvir o que? Ela falar que foi curada, que ela foi liberta, que ela foi abençoada por Deus. Quando alguém começa a testemunhar algo, o que nós esperamos? Um final? Bem, né? Algo que terminou bem. Mas essa irmã começou a compartilhar o seu testemunho, falando a respeito do câncer, do seu tratamento, da quimioterapia, né? Que ele estava fazendo, toda aquela dificuldade, toda aquela luta, todos aqueles problemas, né? E até que ela conseguiu vencer um câncer, mas de repente, fazendo os exames, o câncer havia aparecido em outra parte do seu corpo. E ela estava compartilhando que aquela luta que ela estava vivendo, aqueles momentos difíceis que ela estava vivendo, ainda assim, ela dizia: eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Aquilo que o irmão Cláudio estava compartilhando aqui também, da nossa irmã que está passando por um mesmo problema, lá no Peru, que estava há pouco tempo aqui sentada junto conosco, mas que está hoje lá passando por o mesmo problema. E que ela diz, convicta: eu sei o que Deus está preparado para mim. Eu sei o que Deus tem para mim. Por quê? Quando nós olhamos para essas vidas, nós podemos ver o quê? Que a sua vida está firmada onde? Na rocha. Na rocha. E quando os dias maus vêm, ela sabe que Deus está com ela. Porque a sua raiz está firmada na rocha. Está firmada na rocha. A chuva vem, o vento vem, mas eu permaneço firme. Construir a casa sobre a rocha, estar pronto quando essas situações elas vêm. Sabendo que pode dar uma danificada no telhado. Pode saber que pode dar uma danificada nas paredes. Que gerem talvez alguns impactos. Mas a casa permanece firme. Mas a casa permanece firme, porque Deus está nesse lugar, porque Deus está naquele lugar. Porque a casa está firmada sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Porque muitos pensam que a vida eterna, ela começa depois da morte, depois que nós saímos dessa terra. Mas na verdade, a vida eterna, ela começa a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus. É ali que começou a sua vida eterna, queridos. É ali que começa a nossa vida eterna, a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa caminhada com aquele que nos resgatou, a nossa vida eterna com aquele que nos criou, a nossa vida eterna com aquele que nos chamou. Não pense você que a sua vida eterna vai ser a partir do momento que você morrer, não. Não, a sua vida eterna já está acontecendo hoje, e será para todos sempre, mas para isso nós precisamos estar firmados no quê? Na rocha. Onde está firmada a sua raiz? Você tem ouvido a palavra de Deus? Eu creio que sim. Você tem aplicado a palavra de Deus? Aí já não posso responder por você. Mas o desafio do Senhor Jesus para nós hoje é que nós possamos dar ouvidos à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mas não somente ouvir, não somente estar cheio, não somente estar transbordando, mas também aplicarmos a palavra de Deus. Aplicarmos a palavra de Deus, porque aí sim nós conseguiremos alcançar a sabedoria que vem do alto. Porque quando os dias maus vierem, você está firmado na rocha. Quando a tempestade vier, você está firmado na rocha. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Se você pudesse colocar de pé.